Então hoje, dia 11/5, oitavo ano. E vamos estar trabalhando com a lição 6 daquela apostila Prova Brasil, página 50. Pessoal, acompanhem na apostila. Hoje vai ser mais falado do que feito, porque... Eita! Porque... Estou começando a fazer aqui, parece que alguém está fazendo de propósito. O que é isso aí? Vamos lá. Porque boa parte do que está aqui, nós... Oi? Entendi nada. Voltar um pouco para cima. Voltar para cima? Nem comecei ainda. Boa parte do que nós vamos falar hoje aqui, nós já fizemos naquela apostila principal, tá? Que ele vai falar aqui só de quadriláteros. E na aula anterior nós falamos, além de quadriláteros, nós falamos de pentágonos, de hexágonos, de tudo quanto é coisa, até do decágono. Lembraram, né, que não é decagano? Decagano? Não lembraram disso ou não? Não, lembraram sim. Oxe, como que não? Espera aí, deixa eu ver aqui. Não foi isso aqui? Propriedades, esse foi na aula do dia 4. Dia 5, dia 9. Já está na página 7 aqui, ó. Se vocês abrirem lá na página 4, tem lá os nomes, né? Eu não coloquei aqui, mas a gente citou. Tá? Beleza. Deixa eu fechar um pouco dessa trem aqui. Vai lá. Qual é a primeira propriedade ou os elementos dos quadriláteros? Então, aquilo que eu tinha falado, os pontos, né? As pontas das figuras, nós vamos chamar ele de vértice, que não pode falar vertice, né? Vértice. Então, tem o vértice A, esse aqui, vértice B, aquele lá, vértice C e vértice D. Tranquilo? Lados. Lados, como o próprio nome diz, são os lados da figura, né? Então eu tenho um lado aqui que é o AD. Aqui ele escreveu DA. Tanto faz. É que geralmente a gente escreve não desse jeito. A gente escreve primeiro a letra A, depois a letra D, em ordem alfabética, né? Em ordem crescente. Tá? Depois AB, tá aqui. BC, do B até o C. E depois do C até o D. São segmentos, então segmento a gente sempre escreve com esse risquinho aqui em cima. Sempre que tiver essa figura, né? C, D, colocou um risquinho em cima, significa que começa no C, termina no D e ele é um segmento. Ok? Indo para frente, ângulos internos. Aqui fica mais fácil, está mais visível até, de mostrar para vocês aquilo que eu tinha dito, né? Se eu quero falar para vocês do ângulo DAB, ou seja, desse ângulo aqui, o ângulo do ângulo A, o espacinho aqui do vértice A, o ângulo do vértice A, melhor falando, né? Se eu quero fazer referência a esse ângulo aqui, então o jeito de eu escrever ele é fazer o caminho. Ele começa no D, ele começa aqui, ele passa pelo vértice A, ele passa por esse vértice e termina aqui. Então eu escrevo DAB. Quando eu escrevo DAB, eu estou traçando o caminho, o vértice, eu coloco um chapeuzinho em cima. Tranquilo? Isso pode ter medida. E aí o próximo, isso aqui seria ângulos internos, né? Daqui a pouco a gente fala dos ângulos externos, que também nós já abordamos. Então boa parte do que a gente vai falar aqui dos quadriláteros, a gente já viu. Diagonais são segmentos de reta que ligam dois vértices passando por dentro da figura. Então eu tenho um vértice aqui, aliás, uma diagonal aqui, outra diagonal aqui, tá? Tanto uma quanto a outra são diagonais. Tranquilo? Se vocês quiserem, pode ir anotando no próprio livro, tá?
Dito isso, temos a soma dos ângulos internos. Na última aula nós havíamos falado o seguinte, ó, se eu pegar um quadrilátero, ele fica com 2 triângulos. Cada triângulo tem 180 graus. 180 a 180. Isso significa que a soma dos 4 ângulos internos, se eu somar esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, com esse ângulo, ficou meio feinho aqui, com esse ângulo, eu somando os 4, eu vou ter 360 graus. Isso só no quadrilátero, tá? Se for triângulo é 180, quadrilátero 360. Se for um pentágono, 540, se não me engano. A gente tem que contar quantos triângulos tem ali dentro. Ok? Vai acontecer exercício, principalmente na apostila principal, que vai ter assim, por exemplo, vamos supor que aqui fosse, sei lá, x. Aqui fosse x menos 10. Aqui fosse x mais 20. E aqui fosse x, x menos 20. Só para dar um valorzinho, tá? Eu consigo calcular o valor do x. E automaticamente, a hora de calcular o valor do x, eu vou saber o valor desse ângulo. E depois, x menos 10 é esse ângulo, x mais 20 é esse ângulo e assim por diante. Por exemplo, circulei aqui o x, então vai ser x mais x menos 10 mais x mais 20 mais esse ângulo aqui agora, x menos 20. Tudo isso, eu somei esse, com esse, com esse, com esse. Vai dar 360. E aí aquela continha básica, né? 1x mais 1x, 2x, mais x, 3x, mais x, 4x. Devo 20, tenho 20, anulou. Só ficou um menos 10 aqui, ó. Igual a 360. Esse menos 10 vai para lá, vai ficar 4x é igual a 360 mais 10. Mudou de lado, mudou de sinal. X vai ser igual a 370, que é a soma, dividido por 4. Vou pegar a calculadora aqui, que não vai dar exato. (370) dividido por 4 é só um exemplo. No caso, x valeria 92,5. Quando eu fiz isso, determinei que esse ângulo é 92,5. Tiro 10 de 92, vai ficar 82,5. Se eu somar 20, vai ficar 110. É 112,5. E esse aqui, menos 20, 72,5. Enfim. Foi só um exemplo tosco aqui que eu fiz de última hora, que vai ter exercícios assim. Vamos lá. Agora aqui acho que tem novidade. Classificação dos quadriláteros. Assim como os triângulos, os quadriláteros também têm nome. Tá? O livro ele separa em 2 categorias. Paralelogramos e trapézios. Eu disse que são 3, porque tem quadrilátero que não é nem trapézio e nem paralelogramo. Ele não tem definição, é só quadrilátero, tá? Diferente do triângulo, que todo triângulo ou ele é classificado por lado e por ângulo, tá? Tem 2 tipos de classificação. O dos quadriláteros são os nomes. E aí a gente tem 3 grupos: os sem definição, os paralelogramos e os trapézios. Paralelogramos são quadriláteros que os lados são opostos.
Desculpa, os lados opostos são paralelos. Ou seja, esse ladinho aqui, ó, ele é paralelo com esse. É igual linha de trem. Vai do ladinho um do lado do outro, nunca toca, nunca se encostam, tá? Esse daqui é paralelo com o lado oposto dele. E aí tem um símbolo matemático aqui, ó. Deixa eu ver que cor que eu escrevo. Acho que preto vai aparecer melhor. Esse símbolo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui a gente lê paralelo. Paralelo. Ok? Então, AB, do A até o B, essa reta aqui, ó, esse lado, ele é paralelo com o D até o C. É paralelo com esse aqui. E AD, do ponto A até o ponto D, é paralelo com BC, com esse lado até esse lado. Então, antes de eu ir aqui para o trapézio, pessoal, presta atenção. Paralelogramo são dois lados, os lados opostos são paralelos. Antes de eu vir para cá, eu vou ir mais para frente um pouquinho. Existem alguns tipos de paralelogramos. O retângulo é um paralelogramo. Por que ele é um paralelogramo? Esse lado é paralelo a esse. Esse lado aqui é paralelo a esse lado. Lados opostos paralelos. Então ele é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo. Mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Por quê? Porque um retângulo sempre vai ter lados opostos paralelos. É a definição de paralelogramo. Agora, isso aqui é um retângulo? Isso é um paralelogramo, mas ele não é retângulo. Para o retângulo ser retângulo, ele precisa disso aqui, ó, 4 ângulos retos. Ele precisa ter 4 ângulos de 90 graus. Senão ele não é retângulo. Ele só é um paralelogramo. Vou repetir. Todo paralelogramo, aliás, todo retângulo é um paralelogramo. Mas nem todo paralelogramo vai ser retângulo. Ok? Sim. Outro paralelogramo, losango. O que é um losango? Não é losângolo, igual alguns falam. Losango. O losango, ele tem 4 lados iguais. Ok? 4 lados iguais. Professor, isso não é o quadrado? É que o quadrado também é um losango. Então, que doideira é essa? Por definição, losango a gente classifica por 4 lados iguais. Só que acontece às vezes, igual na bandeira do Brasil, né? Dentro da bandeira do Brasil tem lá um losango, que é amarelo, né? Só essa linha aqui que não ficou bonitinha, aí depois tem um círculo aqui, enfim. Deixa eu ver se ele fica melhor. Então o que acontece? Ele é um paralelogramo, mas ele tem os 4 lados do mesmo tamanho. Então a gente chama ele de losango. Mas a definição de losango é: possuem 4 lados do mesmo tamanho. Bom, tem o mesmo tamanho? É isso aí. O que é o quadrado? Além dele ter 4 lados iguais, 4 lados do mesmo tamanho, ele tem 4 ângulos de 90 graus. Tá chato esse barulho aí. Parece que tá chovendo. Tá calor? Demais. Não. Na outra aula tava pior. Hoje eu acho que tá mais. Hoje tá mais tranquilo. Pessoal, prestem bem atenção nessas definições, porque de vez em quando a gente precisa recorrer e às vezes até fazer um desenho para saber se uma afirmação é verdadeira ou não. Já vi em alguns casos, está perguntando em Enem, em concurso público, falando assim: todo retângulo é um quadrado, ou todo quadrado é um retângulo.
Então aí o que você tem que fazer para saber se isso é verdade ou não? Faz o desenho de um retângulo e faz um desenho de um quadrado. O que define um retângulo? Dois pares de lados com o mesmo tamanho e paralelos, tá? Então eu tenho esse aqui tem o mesmo tamanho desse e ele é paralelo. E esse daqui tem o mesmo tamanho desse e também é paralelo. Beleza, vamos lá para o retângulo. Vamos lá para o quadrado. O que acontece com o quadrado? Esse daqui tem o mesmo tamanho desse. Verdade. Esse daqui também tem o mesmo tamanho desse. E os quatro ângulos são de 90 graus. Então um quadrado eu posso chamar de retângulo. Se eu falar que um quadrado é retângulo, está certo, não está errado. Agora eu falar que todo retângulo é quadrado, está errado. Porque o quadrado ele tem que ter os quatro lados iguais. Então todo quadrado também é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. E todos eles são paralelogramos. Confunde. Prestem bem atenção nas definições para saber o que é um e o que é outro. O quadrado, além de ser quadrado, é losango, retângulo e paralelogramo. Ele é os quatro. O losango, além de ser losango, ele é um paralelogramo. Losango e... Eu ia falar um nome aqui, mas deixa. Não vem ao caso. Retângulo. Retângulo é retângulo e é paralelogramo. Tá? Foi? Voltamos aqui agora aos trapézios. Paralelogramos tem dois pares de lados paralelos. Beleza. E o trapézio? O trapézio só tem um par de lado paralelo. Esse daqui é paralelo com esse. Certo? Se isso acontece, ó, o símbolo aqui, ó. Se esses lados são só um par dos lados dos quadriláteros são paralelos, aí eu tenho um trapézio. Esse lado menor a gente chama de base menor. Adivinha? O lado maior eu vou chamar de base maior. Ok? Tranquilo? Fácil? Trapézio também tem classificação. E vai lembrar um pouco dos triângulos. Lembra do nome desse cachorrinho? Ó, tinha um triângulo que a gente chamava de triângulo retângulo. O que era um triângulo retângulo? Triângulo com um lado de 90 graus. Um ângulo reto. Reto ângulo, retângulo. Trapézio retângulo. Ele vai ter dois ângulos de 90 graus. Tá? Isso aqui inclusive é bem importante, galera. A gente vai ver mais pra frente o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele não fala nada de retângulo. Ele só fala de triângulo. E de triângulo, retângulo. É que se eu falo essa altura, vamos supor, aqui é 10. Automaticamente, essa altura aqui também é 10. Tá? E aí, dependendo de mais informação aqui, eu consigo calcular valores daqui ou daqui. Tá? Dependendo das informações que eu tenho. O triângulo retângulo ele é tão importante que se a gente fosse ver tudo a respeito do triângulo retângulo, seguidinho, não, vamos estudar o triângulo retângulo. A gente ia ficar uns 6 meses estudando o triângulo retângulo. 2 bimestres inteirinhos só para triângulo retângulo. Tem triângulo retângulo, tem o Teorema de Pitágoras que eu falei. Depois tem relações métricas no triângulo retângulo. E ainda tem trigonometria no triângulo retângulo. Dá pelo menos um bimestre e meio aí pra gente trabalhar só com triângulo retângulo. Porque a gente vai fracionando, vai estudando aos pouquinhos. Nono ano costumo estudar bastante isso daqui, tá? Então quando eu falo trapézio retângulo, por que ele é importante? Porque se ele tem um ângulo reto aqui, essa altura acaba transferindo para cá. E eu transfiro e vira um triângulo retângulo. E aí tem um monte de cálculo para fazer. O segundo cachorrinho lá era o isósceles. Tá? O que era um triângulo isósceles? Dois lados iguais. Significa que esse ângulo, esse lado aqui, ó, tem a mesma medida desse lado.
Deixa eu mudar aqui, o verde não apareceu muito. Deixa eu escolher uma outra cor aqui. Esse lado tem o mesmo tamanho desse lado. Galerinha que está conversando, vira para frente aí. Ele também vai ter pares de ângulos iguais. Esse ângulo vai ser igual a esse, vai ter a mesma medida. Esse ângulo também vai ter a mesma medida desse ângulo aqui, tá? E por último, trapézio escaleno. Mais uma vez, lá naquela história dos cachorrinhos, tinha um cachorrinho que chamava escaleno, né, Luiz Fabiano? Seu Dálicio também, né? Pai, tem vontade de você falar. Deixa eu ficar quieto, senão eu vou falar besteira. Tá gravando aí. O que era um triângulo escaleno? 3 lados diferentes. Hoje a gente podia até falar, ó, todos os lados diferentes, porque aí daí serve para essa definição aqui, ó. Nenhum lado tem o mesmo tamanho do que o outro nesse. Então aqui tem um tamanho, aqui tem outro tamanho. Esse aqui vai ser um terceiro tamanho. Esse último, um quarto tamanho. Cada um tem uma medida. Todos os lados, os 4 lados, são diferentes. Acho que é mais fácil de falar assim, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Atividade 1. Aí são algumas coisas mais fáceis, eu diria. Propriedade dos paralelogramos. Quando eu traço as duas diagonais, esse ponto de encontro aqui, ó, a gente chama ele de ponto médio. Tem na apostila de vocês, tá? Vai estar na página 50 alguma coisa. 55? Falar que está na página 55. É isso mesmo, tá? Aí o que acontece? Esse aqui é o paralelogramo, né? Ponto médio. O retângulo, ele também é um paralelogramo, então ele também tem um ponto médio. Só que no retângulo acontece uma coisa a mais. As diagonais, elas têm o mesmo tamanho. Elas são congruentes. Média é a mesma coisa. A medida de AC, ó, a medida do A até o C é igual à medida do B até o D. Tem a mesma medida, são congruentes. Ok? Isso não acontece nos outros paralelogramos. Esse daqui, ó, é menor do que esse aqui. É só no retângulo que acontece isso. E aí, como o quadrado também é um retângulo, o que vai acontecer no quadrado? Deixa eu achar o quadrado aqui. A foto ficou feia, tá? Mas ó, esse daqui tem o mesmo tamanho desse. Aí vou voltar para o losango. No losango, quando eu traço as diagonais, ele forma 90 graus. Formou 90 graus? De novo nós temos a figura do triângulo retângulo, que é extremamente importante para a gente. Tá? O triângulo retângulo está aqui. Formou 90 graus, só o losango que faz isso, tá? Quando eu traço as diagonais do losango, eu tenho aqui no centro um ângulo de 90 graus. Esse símbolo aqui, ó, chama perpendicular. Desse jeito assim, ó. Esse símbolo, perpendicular. O que é perpendicular? 90 graus. Forma um ângulo reto. Ok? 2 esquinhos assim, paralelos. Tranquilo? Havia falado para vocês que o quadrado também é um losango. Por ele ser um losango, esse ângulo aqui é de 90 graus. Eu posso afirmar. E aí, de novo, vai formando triângulos. Pessoal, depois não saiam mais, tá? Já tava aí, bateu o sino e a coordenação pediu para não liberar perto. Ele, na verdade, não era muito bem para sair, não. Mas vamos lá. E por último, última propriedade. Acho que é a última. Tem mais uma coisa para baixo? Não.
No trapézio isósceles, é a única propriedade aqui do trapézio que foi falado, tá? As diagonais, e só no trapézio isósceles, as diagonais têm o mesmo tamanho. A medida disso daqui é a mesma medida desse aqui, ó. Tá? Galerinha, presta bem atenção. Façam a lição 5 e façam a lição 6. Eu já estou começando a colocar todas as atividades de vocês lá no plural. Se eu entrar aqui, ó, deixa eu ver se está aberto. Eu estava na outra turma, eu estava no 8º ano D. Deixa eu entrar na turma de vocês. 8º ano D, 8º ano E. Inclusive, quem tem acesso à internet, pode olhar lá, já tem tarefa para vocês. Se vocês clicarem aqui em Maestro, vai aparecer essas questõezinhas aqui, ó. Deixa eu pegar o mouse, acho que com o mouse eu consigo mexer melhor. Isso. Aqui tem a prova de recuperação, ela vai ficar registrada, que a nota de vocês vai ficar aqui, eu não vou apagar ela não. Aula do dia 25, o que é isso aqui? Ah, era uma prova também. De vocês tem 2, né? Então tem 2 provas. Já foi vencido aqui, ó. Terminou, término, 28/4, já foi. Primeira atividade do segundo bimestre, página 5. Todas aquelas questões da página 5 que eu tenho que vistar amanhã, estão aqui, ó. Provavelmente amanhã eu vou ver se eu consigo agendar lá o Chromebook para vocês passarem a resposta para cá. Passando a resposta para cá, é aqui que eu vou dar vista na atividade de vocês. Tá? Inclusive vou fazer comentário, tá certo, tá errado, alguma coisa assim. Professor, todas as provas que você passa agora nas Facebook? Então, eu não pretendo passar a prova. Eu vou pegar aquelas provas do estado e colocar como nota para vocês. Aquelas provas que o estado está fazendo vai ser a nota de vocês. Parte da nota de um, parte da nota do outro. Ok? Oi? Lição 5. Não, deixa eu ver. Isso, essa é a 6. Lição 4. Não, simulado, né? Tá gravando você, dá um sorrisinho. Aqui, ó, lição 5. Isso. Pessoal, do prova Brasil eu ainda não passei, tá? Mas eu vou passar. Vão deixando pronto aí, e daí é só a hora que eu trouxer o Chromebook e tiver. Não, pessoal, a prova Brasil, vamos passar as tarefas. Aí eu vou colocar aqui. Tem uma outra aqui, ó. A segunda atividade, página 7. Já tá aqui. E tem uma terceira atividade que eu nem passei o conteúdo ainda para vocês. Já tá aqui também. Ok? Vamos começar a usar bastante esse recurso aqui. Bom, por hoje, só isso. Fiquei triste que acabou a aula. Pessoal, pode tirar aí o TNT.